Bom dia a todos, tudo bem? Eu sou o Giovanni do Departamento Técnico. Hoje vamos fazer uma formação, tá? Um curso sobre funções avançadas. Nós já fizemos alguns cursos anteriores da Safir, onde falamos sobre especificações de produtos, tá? Comentamos sobre as especificações de produtos, quais eram as gamas de produtos que nós tínhamos, a tecnologia desses produtos em geral. Porém, no curso de hoje, o foco será destinado às funções avançadas, tá ok? Essas funções avançadas dos produtos Safir, tá? Vamos ver as partes das configurações, para ver até que ponto podemos ir com o nosso produto, tá ok? Vamos ver as limitações dos nossos produtos e se podemos optar por outras vias para desenvolver e finalizar um projeto, tá ok? Nunca perder um projeto por talvez uma limitação do hardware do equipamento, e se podemos optar por um software, tá? Vamos falar nesse ponto, para não perder um projeto e ter essa obra garantida, tá bem? O conteúdo do curso, vamos comentar uma breve explicação sobre o mercado internacional. O mercado internacional, vamos explicar qual é o sucesso, o segredo do sucesso do Safir, tá? Uma descrição básica da plataforma, as funcionalidades avançadas e demos, tá ok? Vamos realizar algumas demos, tá bem? E vamos falar também sobre as aplicações para telemóvel e os softwares disponíveis, quais são os softwares e dependendo do projeto, dependendo dos equipamentos que vamos utilizar, existem determinados softwares que nós podemos optar, tá? E também vamos falar um pouco sobre as limitações de alguns softwares e como nós podemos conseguir remediar essas limitações por outras vias, tá ok? E logo ao final vamos ter ali alguns minutos para as dúvidas e perguntas, tá bem? Bom, Safir, todos os senhores já conhecem a marca, tá? Safir está presente basicamente em toda a Europa. A Safir tem estamos começando a comercializar também no norte da África, na Espanha e Portugal. É uma marca bastante diferenciada que os senhores podem optar, tá ok? E estamos a expandir na Alemanha, na Suíça também já temos clientes a optar por Safir, e na Alemanha também basicamente, como o Marcos comentou, com a nossa nova filial na Itália, temos bastante mercado no leste da Europa, tá ok? Por que Safir? Qual é o sucesso? Aqui a questão é estar um passo à frente em cada instalação, tá ok? Então, o primeiro ponto são os preços muito competitivos. A Safir, ela faz uma análise do mercado bastante minuciosa, analisando a competência, os equipamentos da competência, verificando quais são os pontos negativos de outros fabricantes e verificar quais seriam os pontos onde podemos melhorar, tá? Então essa análise de mercado é muito importante para a marca. E sempre temos disponíveis kits e promoções, no qual ajuda bastante na hora de fazer uma grande instalação, tá? É uma marca diferenciada para não ficar naquelas mesmas marcas como sempre, uma marca A, marca B, então uma marca diferenciada para aproveitar o mercado, tá? A Safir também uma grande vantagem que ela é uma das primeiras marcas em lançar novidades. Isso é muito importante na hora de ter um projeto grande, ou não importa se é um projeto pequeno, mas em apresentar um produto para o cliente, que um produto com uma novidade no mercado que outras marcas talvez não podem oferecer pelo mesmo preço, basicamente. Isso daqui é muito importante. O tema da personalização da vossa marca. Aqui nós temos uma opção de personalizar os gravadores, personalizar câmeras, personalizar softwares com a marca da vossa empresa. Isso é muito importante. Se a vossa empresa tem uma marca de um produto
e esse produto pode ser totalmente personalizável. Podem aplicar essa personalização aos gravadores Saphir, podem aplicar essa personalização a uma gama imensa de câmeras com o logotipo dos senhores, e também os softwares, tanto para telemóvel quanto para computador, pode ser personalizável totalmente com o logotipo, com o nome, com a marca dos senhores, da vossa empresa. Isso daí também é um ponto muito positivo e algo para se diferenciar de outros, da competência, na verdade, de outras empresas de instalação, certo? Temos um portfólio muito variado e inteligente da Saphir, onde nós podemos encontrar acessórios básicos como balloons, conectores, cabos, até câmeras de controle de tráfego, câmeras de leitura de matrícula, câmeras térmicas. Então temos um portfólio bastante variado para todas as soluções. A Saphir também oferece um serviço de desenvolvimento de software à medida aos senhores. Se houver em algum momento um projeto em que temos a necessidade de instalar ou ter um software, e já existe esse software no mercado, porém tem um preço muito elevado, a Saphir oferece um serviço, que nós vamos falar mais adiante também, que é um serviço de desenvolvimento de software à medida, tal qual os senhores precisam para fazer e para concluir aquela obra, certo? Para não perder a obra, tá bem? Sem contar que a fiabilidade e a estabilidade dos produtos é imensamente favorável. Aqui temos um produto que é muito fiável e muito estável na hora de fazer uma instalação. Tá, ok? Então a proporção de RMAs com os produtos é muito baixo em comparação com outros grandes fabricantes, tá? A nível mundial. Então é um produto que vale a pena apostar por esse produto para termos uma margem de benefício muito alta, tá bem? Além de falar que a garantia desses produtos, a garantia de Saphir, é de 3 anos. Vamos então aqui avançar, vamos falar basicamente agora em CCTV, uma descrição básica da plataforma Saphir. Analógico. Bom, vamos falar sobre os avanços em analógico. A Saphir tem esse produto, o POC, ok? Conhecido como POC, é o Power over Coaxial, que basicamente é alimentar as câmeras pelo próprio cabo coaxial e sem ter a necessidade de instalar outros acessórios. Vamos falar sobre Nightcaller, tá? Como funciona e o que é a Nightcaller. E um produto novedoso agora, os novos gravadores XVR da Saphir. Vamos falar um pouco sobre o áudio sobre coaxial, tá bem? Em câmeras TVI. Vamos comentar sobre TrueSense. É uma tecnologia muito boa e vale a pena também apostar por essa nova tecnologia da Saphir. E vamos comentar sobre a nova tecnologia, os novos gravadores com reconhecimento facial, tá? NP, também temos a gama TrueSense. Vamos comentar também sobre a gama TrueSense NP. Uma solução que é muito nova, que é os alarmes, tá? É a intrusão de alarmes, porém é o radar. Vamos falar sobre soluções para pequenos locais, retail. E vamos comentar sobre as câmeras térmicas. E também sobre a possibilidade de aplicar soluções para parkings, né? Estacionamentos e tráfego. E também vamos falar sobre, no caso também das soluções IPs, vamos comentar sobre os reconhecimento facial. Bom, os avanços tecnológicos, vamos comentar sobre o parking e tráfego. Vamos comentar em soluções perimetral, tá? Sobre onde podemos aplicar e como podemos aplicar, com quais equipamentos.
Vamos comentar também sobre o novo radar da Safir, como podemos utilizar, até que ponto é recomendável a utilização desse radar e como podemos complementar, com quais equipamentos podemos complementar o radar para ter uma proteção de um perímetro sem ter falsos alarmes. Tá? Podemos combinar com outras soluções também, como as câmeras térmicas. Tá? Soluções de retail para pequenos comércios e reconhecimento facial. As funções avançadas que podemos agregar sobre o nosso produto. Bom, Power over Coaxial basicamente consiste em temos as câmeras que podem ser alimentadas pelo próprio gravador, tá ok? Esses gravadores possuem uma fonte de alimentação interna, onde fornece a alimentação diretamente pelo cabo coaxial, sem ter uma necessidade, tá, de fazer uma instalação de fontes de alimentação, que seria um custo adicional, fontes de alimentação, cabos para essa alimentação. Então, ao termos um gravador que tem a tecnologia e permite, com apenas um cabo, o cabo coaxial, alimentar a câmera, transmitir alimentação e vídeo, já eliminamos um custo de uma instalação que seria a alimentação. Eliminamos um custo de uma instalação que seria a alimentação e toda essa cablagem. Tá? Então, nesse ponto, algo... digamos que seria, dependendo da instalação, um tipo de instalação que possibilitaria a vossa empresa ter uma margem de benefício maior do que uma instalação, digamos, clássica, certo? E sem esses custos, sem alimentação nem cablagem, temos um benefício extra, ok? Agora, também temos esses novos, são novos gravadores. Isso era o que faltava na Safir, estava faltando na Safir. São gravadores novos, tá? Os novos XVRs, onde permite receber o áudio da câmera, o áudio captado pela câmera, pelo próprio cabo coaxial. Não estamos limitados a números X de canais, como era o que acontecia com a Safir, em gravadores de 8 ou 16 canais, em que no máximo tínhamos talvez 4 canais com entradas de áudio, ok? Aqui agora nós temos a possibilidade de, se temos um gravador com 8 ou 16 canais, nos 8 e nos 16 canais podemos transmitir o áudio desde que a câmera seja uma câmera TVI, e que a câmera também tenha um microfone integrado. Então nós poderemos ter essa transmissão do áudio através do mesmo cabo coaxial. É algo novedoso na Safir e lembrando que as câmeras têm que ser TVI, tá ok? Agora, já então com essa possibilidade, nós temos o vídeo, temos PTZ e temos menu SD, tudo pelo cabo coaxial, porém agora também temos o áudio através do cabo coaxial. As referências para esses produtos devemos verificar e fixar na nomenclatura dos gravadores, tá ok? Esses novos gravadores da Safir são os SF-XVR. Optamos por mudar a referência para não fazer confusão com os antigos gravadores, que eram os HTVR, certo? Agora chamamos eles de XVR, justamente para diferenciar da gama anterior, e onde nós sabemos que esses gravadores são os gravadores que possuem o áudio sobre coaxial, tá ok? É muito importante também que as câmeras tenham o microfone, senão nós não conseguimos captar o áudio. Então o importante das câmeras são as câmeras que levam por exemplo, a letra A na nomenclatura, tá? A letra A corresponde ao áudio, ok? Volto a recordar que essa tecnologia nos gravadores Safir está disponível apenas para HD TVI. Vamos comentar sobre a Nightcaller.
A Night Color são câmeras de visão noturna em cor. A Night Color nós podemos aplicar esta solução a determinados pontos onde há uma escassez de luz, em que ao aplicar uma solução Night Color com essas lentes optimizadas de 1.0, com um mínimo de luz, já temos uma boa imagem, uma excelente imagem na noite, evidentemente, e isso faz com que podemos diferenciar de outras marcas, de outros fabricantes, justamente para oferecer um produto de qualidade aos nossos clientes, certo? Essas câmeras, elas possuem um LED de luz branca, e essa luz ela não deslumbra a imagem da câmera, ok? Vai ajudar muito em determinadas situações onde podemos melhorar a qualidade de imagem imensamente, é incrível. Nós fizemos testes em laboratório e logo vamos mostrar aos senhores quais são as diferenças entre uma câmera normal, uma Night Color de 2 megapixels, uma 5 megapixels e as câmeras de outro fabricante, da competência, tá ok? Essas câmeras, elas possuem um sensor, um DSP de alta sensibilidade e tem um rendimento excelente com baixa luminosidade. Esse daqui é um exemplo básico. Temos uma câmera Safir da série econômica, com os LEDs desligados. Aqui temos a luz do local acesa, tá ok? Vamos mostrar a diferença com no mesmo momento uma Night Color de 2 megapixels Safir conectada, uma Night Color de 5 megapixels e a câmera da competência. Então aqui os senhores podem ver a diferença entre uma Safir econômica, uma Safir de 2 megapixels, uma Safir de 5 megapixels Night Color e a câmera da competência. O que nós fizemos foi basicamente fazer a simulação em um local, nosso laboratório, totalmente escuro, sem luz alguma. Aqui temos a Safir Eco com os LEDs configurados para não funcionar, certo? Temos uma Night Color Safir de 2 megapixels, já podemos ver que há uma diferença enorme, certo? Obviamente aqui nesse ponto a câmera Safir possui a luz branca nesse ponto a funcionar, e podem ver que não há qualquer tipo de interferência na imagem, não deslumbra a imagem. Temos uma Safira Night Color de 5 megapixels e a câmera da competência. Então nós podemos observar que em alguns pontos da imagem, como por exemplo o detalhe da imagem no quadro ao fundo, essa árvore ela pode ser vista detalhadamente, por exemplo com a Night Color, a de 2 megapixels, ainda tem uma qualidade um pouco de noite e nessas condições superior à de 5 megapixels, tá ok? Nesse ponto a quantidade de megapixel na parte noturna evidentemente vai ajudar, só que também nem tanto, dependendo do tipo do sensor de imagem da câmera, tá? Temos outra tecnologia nova, que são as novas câmeras com PIR real, ou seja, já podemos filtrar os falsas alarmas que nós tínhamos. Porém, essas câmeras possuem sirene e luz integradas, tá ok? Como elas funcionam? Primeiramente temos os modelos, recordando que essas câmeras são ainda analógicas. Temos o modelo Bullet e o modelo Domo ou Turret, tá bem? Elas possuem ao lado da lente um detector PIR real, onde nos permite fazer essa filtragem dos falsos alarmes, tá bem? E temos conjuntamente na câmera uma pequena sirene
e umas luzes em que podem criar uma situação de pânico ao intruso, certo? Essas câmeras possuem a tecnologia Nightcaller, e aqui podemos ter uma pequena diferença entre uma câmera convencional e uma Nightcaller no mesmo ponto, no mesmo local, basicamente para os senhores verem que a diferença é enorme. O PIR, ao detectar o movimento, dispara, fazemos uma configuração no gravador, evidentemente, onde nós conseguimos configurar uma ação. Ao detectar um movimento real, qual é a ação que nós gostaríamos de ter? Como fazer disparar a sirene na câmera ou as luzes, tá bem? Então, nesse ponto, o alarme do PIR é enviado através do cabo coaxial. Temos filtro de detecção de movimento por PIR real, ou seja, uma variação nos pixels não vai ocasionar uma falsa alarme, não vai disparar o alarme. Então, nesse ponto, tem que ter um movimento real, certo? Temos uma alarme sonora que vai ser ativada pela própria câmera, ela tem um pequeno alto-falante, certo? E temos um relé de saída, por exemplo, no gravador temos um relé de saída, né? E podemos fazer uma ação desse gravador com esse relé, disparar uma sirene em outro ponto, ou seja, temos N possibilidades, certo? Essas câmeras também elas possuem uma luz de LED branco inteligente, ela pode cobrir uma distância de até 20 metros, tá ok? Ou modo intermitente. E o que ela faz basicamente é o que os senhores estão a ver aqui na apresentação. Ela tem uma luz dissuasória com os LEDs azul e vermelho, intermitente a piscar, e isso provoca uma situação, digamos que de pânico, né? Essa luz estroboscópica provoca uma situação de pânico ao intruso, seria um plus para uma instalação, dependendo do local, uma outra câmera com esse tipo de tecnologia, certo? Vamos comentar sobre os avanços tecnológicos ainda, nesse ponto, a inteligência artificial, TrueSense, né? O que é o TrueSense? O TrueSense, na verdade, é um algoritmo cognitivo do fabricante que identifica objetos e evita falsos alarmes em determinadas detecções de movimento, certo? O que são esses algoritmos cognitivos, Giovanni? Bom, basicamente são algoritmos em que o fabricante desenvolve e o gravador, a câmera, consegue perceber e consegue diferenciar se é uma pessoa. Como? Pelo modo em que caminhamos. A câmera detecta, ela analisa esse movimento e se coincide com o algoritmo do fabricante, pois é gerado um evento, certo? Então, obviamente, uma detecção de movimento de um animal, de uma planta, de uma chuva, animais, pássaros, colocamos aqui vários exemplos, por exemplo, da luz. Isso é algo que dá muito falso alarme, colocarmos uma câmera externamente e em um carro ao se aproxima, um veículo se aproxima, apenas com a própria luz do veículo já poderia dar uma falso alarme. Então, nesse ponto, o TrueSense ajuda muito, porque conseguimos fazer esse filtro, podemos aplicar esse filtro e diminuir consideravelmente os falsos alarmes, tá ok? Tanto para veículos como para humanos, certo? Esse tipo de instalação ajuda muito, né? Na hora de fazer uma instalação básica, e uma instalação básica podemos crer que não vamos ter esses problemas e temos que voltar uma e outra vez ao cliente daquela instalação, uma e outra vez, e aí, na verdade, o instalador acaba tendo prejuízo com aquela instalação, tá ok? Logo, nós temos as opções de fazer pesquisas inteligentes dos, digamos, objetivos, ou dos alvos que foram gravados, certo? Podemos filtrar e fazer uma busca da gravação. O TrueSense, essa tecnologia, ela está disponível para DVRs, ok? NVRs e também câmeras IPs
podemos fazer uma instalação de uma câmera IP. Se a câmera IP tiver essa tecnologia incluída, a própria câmera IP, totalmente autônoma, ela é totalmente capaz de fazer essa filtragem. Não precisamos ter um gravador, não precisamos ter um NVR para trabalhar conjuntamente com a câmera. A própria câmera sozinha já faz toda essa filtragem. Obviamente, se tivermos um DVR, podemos também aplicar a solução a um DVR e a NVRs, tá ok? Então temos a possibilidade do TrueSense com câmeras IPs, mas NVRs. E como podemos aplicar? Temos os filtros de falsos alarmes em pesquisa rápidas de alvos em todos os canais. Em todos os canais podemos fazer essa filtragem rápida de objetivos de alvos, tá ok? Câmeras standard IP, ou seja, nesse ponto as câmeras não são câmeras com TrueSense. Porém, o nosso NVR ou o nosso DVR é um equipamento com tecnologia TrueSense. O que é que podemos fazer? Podemos filtrar os falsos alarmes e pesquisa rápida de objetivos, mas já não podemos fazer em todos os canais, certo? E agora, se nós tivermos TrueSense câmera, temos uma câmera IP TrueSense e um NVR standard, o que é que nós conseguimos fazer? Bom, podemos filtrar os falsos alarmes em todos os canais, certo? Mas não conseguimos fazer pesquisas rápidas, apenas filtramos e pronto, ok? Basicamente, vamos comentar aqui como fazemos uma configuração de um evento inteligente. Temos um pequeno clipe de vídeo, temos que habilitar a detecção de intrusão, desenhamos uma área, ok? Vamos habilitar que é um humano, salvamos essa opção, desenhamos a área, temos que, digamos, fazer a calibragem da pessoa nesse caso, certo? Qual é o tamanho máximo, qual é o tamanho mínimo, ok? Deixa eu voltar aqui e colocamos novamente. Nós aplicamos temos que calibrar, por quê? Na perspectiva da câmera, no início da imagem, quando vemos uma pessoa de 1,80 m, marcamos que é 1,80 m, só que no final da imagem, para a câmera, aquele ponto diminuiu, porém continua sendo um ponto de 1,80 m de altura. Então nós temos que definir isso na calibragem da câmera e dizer que o ponto no início da imagem ele tem um tamanho de 1,80 m, porém no final da imagem, lá no fundo, esse mesmo ponto também tem 1,80 m de altura. E assim a câmera consegue ter essa perspectiva, dependendo do plano, e consegue fazer a diferenciação. Nós podemos definir o horário e logo, ao fazer o reconhecimento, podemos fazer um link, digamos assim, certo? Aplicar uma reação sobre aquele movimento de humano detectado. Disparar uma saída de alarme e logo temos a possibilidade de buscar gravações. Vamos fazer gravações por evento, temos aqui, passou o nosso amigo do armazém. Então, essa solução pode ser aplicada, por exemplo, como no armazém da Visotec, como temos a câmera em teste, podemos aplicar a regra em uma zona em que está proibido que alguma pessoa passe para o local, apenas os veículos que fazem a movimentação dos palés, por exemplo, né? Então, ao passar uma pessoa para o local, poderia disparar um alarme, a câmera vai gerar o evento e com o gravador nós conseguimos gerar uma ação, disparar um alarme, uma sirene, uma luz, o que for. E logo nós conseguimos fazer a busca. E temos todos os eventos que foram gerados pelo gravador, selecionamos o canal e temos os eventos gerados. E vamos ter as capturas desses eventos. Vamos comentar sobre solução retail, como podemos aplicar, de que forma, de que maneira, para apresentar esse tipo de produto.
não só fazer, por exemplo, uma instalação de uma câmera para uma solução retail, mas como nós conseguimos aproveitar a câmera 100% de todas as funcionalidades da câmera, porque isso é muito importante para o cliente final, certo? Bom, a fisheye, muitas pessoas pensam que a fisheye, a única função das fisheyes são pois evitar a instalação de várias câmeras. Sim, porém, a fisheye da Saphir tem funções avançadas em que nos permite apresentar essa opção ao cliente final e garantir uma instalação, garantir um equipamento, garantir justamente por optar por uma fisheye Saphir, qual seria o benefício do cliente. Por exemplo, a visão de olho de peixe, a famosa olho de peixe, temos uma visão de 360 graus da parte de baixo, certo? Uma panorâmica de 180 graus. Temos dependendo do modelo, isso daqui eu gosto de deixar bem claro aos senhores. Temos a possibilidade de ter até 8 EPTZs. O que seriam esses EPTZs? Conseguimos dividir a câmera e simular que são até 8 câmeras. Qual é o benefício? O benefício é que dependendo do local que ela for instalado, a altura que ela estiver instalada, nós poderíamos eliminar 8 câmeras. Então, dependendo do local em que fizermos a instalação de uma fisheye Saphir, temos essa vantagem, tá? A grande vantagem da Saphir, por exemplo, o modelo de 12 megapixels, é que ela faz o dewarping por hardware, ok? Já os modelos inferiores de 6 megapixels, não estou lembrado se ainda temos o modelo de 4 megapixels, mas existe outros modelos inferiores ao modelo de 12, ok? O dewarping é feito por software, isso é muito importante, tá ok? Por exemplo, essa câmera que nós temos aqui na imagem, a primeira que está, digamos, a maior, ela é a de 12 megapixels e logo temos a pequenina, que eu não me lembro se é de 5 ou é de 5 megapixels, né? Então a diferença é que a câmera de 12 megapixels, ao adicionarmos ela no gravador, ela poderia ocupar até 8 canais do NVR, ok? Ou seja, teríamos que adicionar ela 8 vezes ao gravador, fazemos o dewarping dela aqui no exemplo por hardware, temos a opção, se os senhores verem aqui no exemplo, na parte superior temos dewarping por software ou por hardware. Se a câmera for de 12 megapixels, selecionaríamos hardware, iríamos escolher o tipo de montagem que ela foi fixada, teto, parede ou uma zona plana como qualquer outro ponto, e temos o modo em que queremos fazer o dewarping. Então temos a possibilidade de colocar até 8. Então, ao adicionar essa câmera ao gravador, nos vai aparecer a opção de quantos EPTZs queremos adicionar e poderíamos utilizar até 8 canais de um NVR, ok? A vantagem é que teríamos pontos fixos da câmera, por exemplo, neste caso aqui, que nós fizemos um exemplo, é o refeitório da Visiotech, e nós temos aqui os pontos, uma fisheye instalada, e nós temos, por exemplo, esse ponto foi básico, apenas uma visão de 360 e 3 EPTZs, tá ok? Poderíamos chegar até 8, tá? Qual é a vantagem da fisheye em relação a outras fisheyes no mercado? Poderemos colocar essas câmeras em localizações eficientes. Já comentamos a economia em câmeras, não precisamos fazer a instalação de muitas câmeras, apenas uma. Temos uma cobertura total do lugar, EPTZs virtuais, e temos uma vantagem que é o heat map, tá ok? Essa análise de mapa de calor. Muito cuidado com esse ponto, ela não é uma câmera térmica, tá? Apenas o que ela faz é determinar na imagem captada quais são os pontos quentes em que as pessoas se concentram, quais são os pontos por onde mais as pessoas vão, tá ok? E com isso nós conseguimos fazer estatística. E para que isso, Giovanni? Pois, imaginem que nós temos um pequeno comércio ou um supermercado, temos a câmera instalada no teto e o cliente ele consegue com a câmera ter relatórios, fazer análise e saber por onde mais as pessoas vão, por qual local as pessoas entram,
por onde, em qual corredor. Então, dessa forma, eu posso, por exemplo, já que as pessoas entram pelo lado direito e vão pelo corredor número 2, e assim por diante, o comércio consegue aplicar um custo mais elevado ao produto. Por quê? Porque aquele ponto por onde as pessoas mais se concentram vai ter maior visualização, né? Das pessoas que estão a comprar no local. Então, esse tipo de solução é algo em que para o cliente final é vantajoso, porque eles podem... eu tenho um produto que não está sendo vendido, por quê? Porque eu tenho ele localizado em um determinado ponto da minha loja, que as pessoas não passam por ali. Essa câmera consegue dar com precisão ao cliente final quais são os pontos em que os clientes dele mais se concentram, por onde vão. E agora nós temos, com as novas fisheye, temos uma análise de cruzamento, tá ok? Em que nós podemos determinar até 4 pontos na câmera e ela vai dizer exatamente por onde as pessoas entram, por onde saem. Isso, digamos que é um ponto positivo a mais, tá ok? E ela é específica para lojas, escritórios, edifícios públicos. Conseguimos ter essas estatísticas e seria 5 estrelas. Esses seriam os pontos que eu comentei com os senhores. Colocamos os pontos, temos os pontos A, B, C e D, e a câmera automaticamente ela pode dizer por onde, em quais pontos as pessoas podem ir se movendo, certo? Se imagine que é um local com 2 ou 3 saídas, não sei, ou seja, podemos aplicar em várias soluções. E ela diz exatamente quantas pessoas entram por um ponto, saem por outro ponto, e assim conseguimos determinar qual é o melhor local para colocar um determinado produto que queremos vender rapidamente. Ok? Este é um exemplo da nossa fisheye. Desenhamos a área, ativamos o mapa térmico. Vamos desenhar a área, 4 pontos. A sensibilidade de detecção são todos parâmetros que podemos definir. Logo no Saphir Control Center, temos as opções de, por exemplo, verificar os relatórios. Mapa de calor, que nesse caso não é uma câmera térmica, mapa de calor justamente como o fabricante se chama. E temos até por horário e a quantidade de pessoas. E esse seria o local onde as pessoas têm a maior concentração, movimentação. Temos aqui, por exemplo, um ponto muito quente, que é onde está a nossa colega comercial local aqui de Madrid. Então, pelo fato dela se mover tanto nesse ponto, os clientes onde, junto à mesa da nossa companheira, temos esses pontos quentes, dos clientes que estão sentados, que esperam no sofá, os pontos de movimentação de entrada ao armazém ou as salas de reuniões, as reuniões onde estamos a dar o curso. Então e logo temos evidentemente as barras de calor, a barra de cores, e o que significa cada ponto, cada cor, qual é o tipo de movimentação, zona mais fria e as zonas mais quentes, tá ok? Então esse tipo de solução é ideal em podemos oferecer esse produto a determinadas empresas em que querem melhorar as vendas, certo? Vamos comentar sobre as câmeras de contagem de pessoas. É uma solução ideal para controlar o fluxo de pessoas de entrada, saída, ou de um determinado local, um bar noturno, em que temos uma capacidade total de X pessoas, em que não pode entrar mais de um número de X pessoas. Essas câmeras temos a facilidade de, ela tem funções avançadas, tem a saída de alarme, em que se detectamos que entraram 200 pessoas no local e a capacidade total é de 200 pessoas, podemos ter essa possibilidade da câmera dispara o alarme e a partir daí já sabemos que não pode entrar mais nenhuma pessoa. Ou seja, temos
uma série, N possibilidades de aplicar essa solução em vários negócios, certo? Ela tem uma área de contagem autônoma, onde nós fazemos a calibração da câmera, podemos excluir crianças, por exemplo, tá ok? Ela detecta a altura da pessoa, e também temos as questões dos relatórios transferíveis. Podemos exportar os relatórios, temos relatórios, essas câmeras podem integrar com outros sistemas, outras ferramentas, outros softwares, tá ok? Então aqui nós temos um exemplo em que a câmera foi instalada a uma certa altura. Evidentemente a câmera tem uma posição recomendável de instalação. Nesse caso instalamos a 2,70 m de altura, tá ok? E ela identifica exatamente a altura das pessoas. O nosso colega aqui, o Sérgio, 1,83 m e o Tom, 1,85 m. Conseguimos, por exemplo, evitar por um determinado local, não queremos contar as crianças, conseguimos dizer à câmera que determinadas pessoas com uma altura menor ou igual a um número X, ela que não faça a contagem nem na entrada e nem na saída. Logo nós temos a possibilidade de ter acesso a relatórios e podemos exportar os relatórios, tá ok? O tema das câmeras de contagem de pessoas, por que os 3 modelos? Bom, nós temos a primeira câmera, que já está há mais ou menos 2 anos, creio que já estamos, a Safir já tem essa câmera mais ou menos há uns 2 anos, é uma câmera para interior, tá? A segunda câmera, a câmera do meio, ela é uma câmera especial, bom, digamos especial não, digamos que ela é uma câmera que está apta para instalação dentro de veículos, como trem, né, um comboio ou um autocar, em que ela pode, junto ali à porta do veículo, ela está apta pelo tema do movimento, tá ok? Essa câmera ela consegue fazer a contagem de entrada, saída, e assim determinada empresa consegue saber a quantidade de pessoas que entraram, saíram, consegue ter uma informação útil no final do dia para saber se a quantidade de dinheiro que nós temos em caixa é correta ou não. E o último modelo, o modelo branco, essa câmera ela é especial ela é apta para o exterior, tá bem? Bom, vamos falar sobre a solução de parking, estacionamento e tráfego, que temos novidades, tá bem? A câmera de leitura de matrículas, temos vários modelos. Então, dependendo do modelo, os clientes normalmente me perguntam muito: Giovanni, qual é a melhor? Todas são ótimas, excelentes. Porém, temos que um equipamento ou outro vai ser aplicado para determinadas soluções, certo? Temos então câmeras para acesso de estacionamento, podemos controlar a capacidade total desse estacionamento, certo? Temos câmeras também que têm a capacidade de controlar o tráfego. Isso seria uma solução muito útil para freguesias, Marcos, porque logo vou explicar aos senhores. Essas soluções autônomas de gerenciamento de acesso por barreira, essas câmeras têm saída de alarme, e se temos um veículo com uma matrícula autorizada a acessar um local, a câmera faz a leitura da matrícula do veículo, vai verificar na base de dados se essa matrícula está apta para acessar, a câmera automaticamente dá acesso à barreira, a barreira abre, o veículo entra, pronto, algo simples, normal, tá ok? Porém nós conseguimos fazer isso em diferentes faixas, certo? Em até 2 faixas ou até 4 faixas. Ela consegue fazer esse registro da matrícula por meio de OCR, da imagem capturada. A OCR basicamente a câmera faz a visualização da imagem e ela consegue fazer a leitura e identificação dos caracteres da matrícula. Ela sabe se é letra ou número e qual é o letra. Ela identifica exatamente, tá ok? Conseguimos fazer uma gestão, né, de listas negras, branca e sem lista. O que isso significa? Significa que nós conseguimos dizer à câmera que a matrícula 1234 ABC, não sei, um exemplo. Essa matrícula ela não está apta, não está autorizada a acessar um local,
e quando essa matrícula chegue, certo? Ela está na lista negra, podemos configurar na câmera que essas matrículas, ao ser reconhecidas pela câmera, façam disparar uma saída de alarme, e essa saída de alarme, eu sei que o veículo, por exemplo, vamos colocar um exemplo de estações de abastecimento de qualquer empresa. O rapaz abasteceu, a pessoa abasteceu, fez o abastecimento do veículo, não pagou e foi embora. Aquela matrícula fica registrada e quando voltar uma segunda vez, podemos fazer um disparo de um alarme e então conseguimos, tal dia, o senhor veio no local, estacionou, fez o abastecimento do veículo e não pagou. Pois temos toda essa possibilidade, a câmera por si só, ela identifica a matrícula e logo o software faz essa gestão, certo? Então é o que nós chamamos de atuação com cada lista, certo? Conseguimos fazer essa atuação. Aqui nós temos um pequeno exemplo, tá? Onde fazemos digamos, parametrizamos uma área, faixa número 1, faixa número 2, onde nós queremos que a câmera faça a identificação. Se algum veículo passar pelo local, ela identifica a matrícula e introduz essa informação numa base de dados com uma captura. Ela faz a captura da imagem. É muito importante que temos que fazer a instalação de um cartão micro SD na câmera, um cartão de memória, para que a câmera tenha esse funcionamento autônomo, tá ok? É obrigatório, Giovanni? Sim, temos que colocar o cartão, certo? Então a câmera ainda consegue dizer se o veículo está retrocedendo ou avançando ao local, certo? E agora nós temos um novo modelo de câmera em que ela possui uma porta de comunicação WIGAN. Então conseguimos fazer a integração desta câmera com controle de acesso, uma controladora de um controle de acesso com esse protocolo WIGAN. Para que serve isso, Giovanni? Muito simples. Podemos aplicar essa solução em uma determinada empresa onde o acesso é restrito por horário. Com uma câmera de leitura de matrículas normal, ela por si só não consegue fazer essa gestão. Deveríamos ter um software por trás capaz de identificar a matrícula, o horário, se está. Então isso leva a um desenvolvimento à parte. Já temos como um novo modelo a câmera por si só e a controladora já consegue fazer isso. Conseguimos justamente na controladora criar esses usuários, que podemos chamá-los assim, usuários, as matrículas dos veículos. Por exemplo, imagine um banco, temos essa câmera instalada na entrada do parking de um banco, em que os trabalhadores do banco podem acessar apenas em determinados horários. Então a câmera vai detectar a matrícula e se estiver fora do horário, por exemplo, a barreira ela não abre, certo? Ou podemos fazer exclusa, em que se a pessoa que vai entrar já na porta pode abrir a barreira, a câmera abre a barreira, o veículo entra, porém na segunda porta, a pessoa ao fazer a identificação com a impressão digital, se o veículo dela não passou pela barreira, ela não pode entrar pela porta do estacionamento. Basicamente, ou seja, são funções em que é obrigatório que o veículo do João passe pela barreira para que ele possa acessar pela porta do estacionamento. São funções de segurança, são aplicações e soluções que conseguimos dar aos clientes com esses novos equipamentos e é algo excelente. Bom, temos equipamentos novos, uma câmera e um radar novo, especial para tráfego, ok? A câmera, temos o modelo da câmera, ela consegue fazer o controle de velocidade e ela consegue indicar qual é a marca do veículo, a cor do veículo. Ela nos dá uma informação incrível. Ela faz a leitura da matrícula e ainda se fizermos a instalação dessa câmera conjunta com um radar, tá? Eu quero deixar claro para os senhores que temos dois modelos de radares. Os radares são diferentes soluções.
Um desses radares é o radar Traffic, na referência, certo? Esse radar está digamos que a função dele seria para fazer a instalação, por exemplo, junto a uma autovia, uma autopista, onde, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo prático, em que nós temos uma urbanização, um local da cidade privado, certo? Onde talvez existem vários veículos que têm um excesso de velocidade, passam acima do excesso de velocidade e acabam criando uma situação perigosa, né, para os demais moradores da urbanização, do local, do recinto, e isso traz perigo para os miúdos, certo? Podemos aplicar a solução desse radar. Esse radar, juntamente com a câmera, certo? Nesse ponto o radar fazemos a instalação, há uma série de pré-requisitos, de pontos estratégicos, como que nós fazemos a instalação do radar, e nós conseguimos captar o movimento do veículo que vem, né? O veículo que vem na direção do radar e o que vai para outra direção, nos ambos sentidos. A vantagem desse radar é que ele capta a velocidade real, ele cria um feixe de luz, onde ele calcula o tempo que o veículo demora para cruzar esse feixe de luz, e ele dá a velocidade exata. Se nós fizermos a instalação conjuntamente com essa câmera especial, a câmera detecta a matrícula do veículo, a velocidade do veículo, a cor do veículo, incluso de noite, a cor do veículo e o modelo do veículo, o fabricante do veículo, o modelo, toda essa informação nós podemos logo, digamos que, apresentar à freguesia ou o departamento de transporte e solicitar a instalação de um radar já pelo governo, certo? Para aplicar multas. Esse radar seria uma solução apenas para indicar que determinado ponto da cidade é perigoso. Poderíamos utilizá-lo como um estudo, oferecê-lo a determinadas urbanizações privadas ou a freguesias, em que com esse equipamento é muito mais barato do que um outro radar desses que fazem o controle dos veículos. Aplicações de multas já são equipamentos com um custo muito elevado. Com esse equipamento a freguesia já consegue controlar e consegue saber quais determinados pontos da cidade que tem um índice muito elevado de alta velocidade, que é perigoso, e conseguimos fazer o controle, certo? Esse radar, o radar ele detecta velocidades de até 250 km por hora, em diferentes faixas, conseguimos até 3 faixas, certo? Como comentamos, ela faz a detecção e reconhecimento múltiplo, ok? Consegue detectar a marca do veículo, a cor, evidentemente se é de noite, se tivermos um suplemento de luz, tá? A câmera consegue dizer exatamente qual é a cor do veículo, tá? Evidentemente conseguimos medir a velocidade apenas se tivermos um radar de tráfego, ok? A própria câmera por si só, ela não mede, não faz a medição da velocidade. Porém, se fizermos a instalação conjunta com o radar, já conseguimos ter também essa informação que é a velocidade. E conseguimos também criar listas brancas, negras ou sem listas, certo? Conseguimos também fazer atuação em cada lista. Por exemplo, temos uma matrícula que já é reincidente, todos os dias passa com uma certa velocidade, conseguimos colocar essa lista, uma lista negra, e quando o veículo passar, disparar uma saída de alarme, tá? Fazer uma saída de relé da câmera. Vamos falar sobre solução perimetral, conhecer os equipamentos e onde podemos aplicar estas soluções. Essas soluções são soluções avançadas com as câmeras térmicas. Existem 2 tipos de câmeras térmicas. Temos as câmeras térmicas pura, certo? Como a que nós estamos a ver na imagem, e temos as de dual. São 2 ópticas, ok? Uma das ópticas é uma óptica térmica e a outra óptica é uma óptica normal, tá? Se não me engano, de 2 megapixels. E temos questões de as lentes.
câmeras de 10 milímetros, 15 milímetros, 25 milímetros, dependendo do perímetro, podemos aplicar uma lente ou outra, ok? Onde podemos aplicar, Giovanni? Bom, podemos aplicar para defesa de perímetros, como o Marcos comentou, por exemplo, em um parque solar, onde temos muitos painéis solares e queremos proteger a entrada de vândalos ao local, ou se gostaríamos também de fazer a prevenção de incêndios, detecção de incêndios, a detecção de temperatura de determinadas placas, tá? Então, com essas câmeras, nós conseguimos, além de fazer a defesa dos perímetros, conseguimos também fazer a detecção de incêndios, ok? Devemos apenas criar essas regras, tá? A câmera, Giovanni, se eu fizer alguma regra de defesa de perímetro, eu vou perder a detecção de incêndio? Não, jamais. A câmera, ela ao mesmo tempo, nós conseguimos criar N regras em que aplicamos essas regras para defesa de perímetros, detecção de incêndios, uma manutenção preventiva, por exemplo, desses pontos. Imagine uma sucata em que há algum risco de incêndio, podemos aplicar essa solução justamente para evitar, certo? Essas câmeras possuem algoritmos Deep Learning, onde nós conseguimos também aplicar esse algoritmo, fazer filtros e diminuir os falsos alarmes ou reduzir a zero. Por exemplo, nós temos uma câmera térmica no teto do armazém da Visotech, já deve estar ali há mais de um ano, onde nós criamos muitas regras e aplicamos essas regras para veículos. Temos uma via que está na frente do nosso armazém, uma via de 2 sentidos, uma grande autopista, onde nós conseguimos aplicar a regra para ambos sentidos e dizer que eu quero que me filtre se é veículo, se é humano. Consigo aplicar determinados pontos em que aquele determinado ponto, se houver um aumento significativo na temperatura, a câmera pode me dar um pré-alarme e logo quando chegar naquela temperatura que eu parametrizei, a câmera já me gera um evento, um alarme, tá? Então são soluções que podemos aplicar a petições dos clientes, em que, se houver qualquer tipo de dúvida, como o Marcos comentou, nós estamos totalmente dispostos a trabalhar em conjunto no desenvolvimento do projeto dos senhores, certo? Então, basicamente, as térmicas, conseguimos determinar o perímetro, a zona, e aplicamos, vamos desenhando e aplicando as zonas e conseguimos, por exemplo, determinar qual é a temperatura da pré-alarme, qual é a temperatura de alarme, e a câmera, ela automaticamente, quando chegar naquela temperatura, vai gerar um evento para nós, certo? Então nós temos várias formas de parametrizar o alarme, certo? Então temos, se a temperatura é igual ou menor ou está abaixo de um determinado valor, conseguimos também estabelecer um tempo de filtrado. Por exemplo, temos aqui um exemplo, temperatura de alarme a 50 graus centígrados. Se essa temperatura permanecer no ponto tantos segundos, colocamos aqui o valor é igual a zero, mas poderíamos colocar, por exemplo, 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, o que for. Se o tempo desse filtro após 60 segundos for igual a esses 50 graus, nós já temos uma notificação de alarme e conseguimos estabelecer o pré-alarme, qual é a saída de alarme da câmera, né? Se é a saída de alarme número 1 ou número 2. E assim, uma sirene, podemos fazer aqui N possibilidades, ou até mesmo com uma central de incêndio, poderemos vincular a câmera com outros dispositivos. Então, conseguimos, ativamos o filtro, a regra também aplicamos, que por exemplo, nesse ponto, a regra definimos que é para um humano, o tipo da regra é uma intrusão, tá?
E aqui o que nós fazemos, aplicamos a sensibilidade de 70% e o objetivo da detecção aqui embaixo, os senhores podem ver embaixo da sensibilidade, que está marcado como humano. Então, por exemplo, como eu comentei anteriormente, nós conseguimos definir o tamanho máximo desse objeto, desse ponto, desse alvo, o tamanho máximo em altura e largura, tá ok? Fazemos uma pré-calibração da câmera, evidentemente anteriormente, para a câmera saber qual é o tamanho desse objeto. E o que nós fazemos nesse ponto, por exemplo, temos determinado no armazém em que um ponto concreto não quero a circulação de veículos. Então criamos uma regra para, se for detectado algum veículo cruzando um determinado ponto, pois a câmera evidentemente vai disparar o alarme e será gerado o evento. A partir daquele momento que nós criamos para o humano, vai ser ao contrário. Se eu tenho um ponto determinado do armazém que não quero que passe uma pessoa porque há um nível crítico de segurança, pois a câmera vai gerar o evento também, tá ok? E logo, através do Saphir Control Center, vamos ter a opção de buscar os eventos, tá ok? Antes de continuar, eu gostaria de convidar os senhores para acessar a página da Visiotech e em qualquer produto da Saphir no campo. Podemos buscar qualquer produto Saphir. No campo Downloads temos a opção de fazer a descarga da nova versão Saphir Control Center, certo? É a versão 3.1.1.56 e a nova versão é essa que nós temos aqui. É uma versão melhorada, mais rápida e mais eficaz. E eu peço aos senhores que instalem essa versão para poder ter uma maior experiência com os equipamentos. Bom, a câmera térmica basicamente é isso que nós comentamos. Agora nós vamos comentar sobre o radar de intrusão, que é uma novidade que nós temos em catálogo. Esse radar ele utiliza a mais alta tecnologia para poder detectar de maneira precisa o movimento. Nós temos a opção de que ele faça um rastro e a localização de até 32 intrusos dentro de uma área de detecção. Esse equipamento ele consegue ter uma abertura de 110 graus, ok? A abertura de 110 graus e temos uma distância de no máximo 60 metros para ele poder fazer essa detecção, tá? Vantagens: funcionamento em climas adversos. Normalmente temos clientes que fazem instalação de barreiras de infravermelho em determinados pontos onde tem muita neblina, nevoeiro, e sempre me ligam dizendo: Giovanni, tenho muitos problemas com a questão dos falsos alarmes por causa de chuvas, neblinas ou até mesmo sol. Claro, temos outros equipamentos aptos para esse tipo de instalação, como por exemplo esse radar, tá? Totalmente apto para todas essas condições climatológicas que são adversas. O equipamento ele tem proteção IP67, tem filtro de falsos alarmes. Conseguimos filtrar esses falsos alarmes de animais, de pequenos animais, plantas, árvores, pássaros. Conseguimos fazer essa filtragem. Então conseguimos fazer o rastreamento de PTZ, tá? Com câmeras, até 4 câmeras PTZ. Como assim, Giovanni? Nós conseguimos vincular ao radar Saphir até 4 câmeras PTZs, ok? Devem ser câmeras IPs Saphir. Não podem ser câmeras da concorrência, Giovanni? Não. Desculpe, antes eu tinha comentado competência, mas é o hábito, seria a concorrência. Não podemos vincular câmeras ONVIF com o protocolo ONVIF ou câmeras de outros fabricantes. Não é possível. Nós conseguimos vincular essas 4 câmeras e ele automaticamente, não precisa ser câmeras. Muitos possivelmente vão comentar se a câmera tem que ser auto-tracking. Não. Uma câmera IP, uma PTZ normal, domo motorizada, IP. Pronto. Essa e Saphir. Esse é o requisito. E obviamente, quanto maior a velocidade de movimentação da câmera, melhor, ok?
O que esse radar faz? Pois o radar ele vai emitir um feixe de luz e vamos conseguir definir até várias zonas dentro de onde o radar consegue fazer a sua detecção e definir quais câmeras que vão fazer o segmento da pessoa, do veículo, do objeto, do que for. Giovanni, mas como que funciona? Se a câmera não é auto-tracking, como vai seguir o objeto? O radar ele vai enviando como presets, pontos, muito rápido a câmera, e a câmera, nós temos um pequeno exemplo, eu vou colocar o exemplo, e a câmera consegue perseguir o objeto com total precisão, ok? Então nós temos aqui a informação do radar. Radar SAFIR, radar de intrusão IP, ele trabalha na frequência de trabalho 24 GHz, a potência de transmissão é de 20 decibéis, o intervalo de detecção, a distância é de 60 metros, tá ok? A faixa de abertura, não sei se eu comentei que era 110 graus ou 100 graus, eu preciso confirmar, mas se não me engano eram 110 graus, tá? Ele consegue detectar uma gama de velocidade de até 313 km por hora. Ou seja, como esse radar ele pode detectar veículos, né? No ponto em que ele consegue fazer a detecção, se algum veículo passar, é absurdo num parking fechado um veículo a 300 km por hora, mas foi testado pelo fabricante e ele consegue detectar um objeto em movimento até o limite são 313 km por hora, tá ok? Está apto para obter até 32 alvos de detecção dentro daquele perímetro. E nós temos 8 zonas de detecção, tá? Saídas de alarme, ele é PoE e tem impermeabilidade IP67. Toda a configuração do radar é feita com um software novo, tá? Que se chama SAFIR Control Center Radar. Por que outro software, Giovanni? No momento nós não temos esse módulo de configuração do radar dentro do SAFIR Control Center, mas em breve agora, para já, vamos ter a nova atualização do SAFIR Control Center, onde teremos implementado a solução do radar. Porém, hoje no momento, para fazer toda a configuração do radar, temos um módulo à parte, uma instalação de um software à parte, que se chama SAFIR Control Center Radar. Bom, aqui eu vou comentar mais ou menos por cima quais são os conselhos de instalação, certo? De acordo com a informação que nos enviou o fabricante, de acordo com o equipamento que nós temos instalado aqui na Visotech, que está em fase de testes. A altura recomendada é de 2,5 metros. Essa é a altura recomendada do radar, tá ok? Ponto número 2, muito importante, ponto número 2. Se instalarmos o radar entre 2,2 metros e 2,5 metros de altura, não temos a necessidade de ajustar o ângulo do radar, ok? Se nós instalarmos o radar entre 3 metros de altura e 4 metros de altura, conforme o exemplo, devemos fazer uma inclinação de mais ou menos 6 graus, ok? Então, se ele estiver algo mais de entre 3 e 4 metros, ele deve estar um pouco inclinado, tá? Bom, aqui colocamos outro exemplo, tá? Como fazer a calibração do radar com o domo PTZ. Um dos requisitos é que a câmera, ok? A câmera, se ela estiver a 3,5 metros de altura, temos que devemos definir uma posição inicial da câmera IP, nesse caso o domo motorizado SAFIR. Os domos motorizados SAFIR têm uma função na configuração em que nós definimos uma posição inicial. E o que é que nós vamos fazer? Buscar um objeto a mais ou menos a 50 metros de distância, vamos focar o objeto e determinar aquele ponto, nesse caso aqui colocamos um exemplo, que está mais ou menos à mesma altura da cúpula da câmera, e vamos definir que ali é o ponto inicial do domo motorizado. Por quê? Sempre que o radar não enviar informações à câmera, a câmera vai ficar naquele ponto inicial. Então, por exemplo, podemos buscar um ponto mais ou menos onde está um portão de uma empresa, uma entrada importante, um ponto importante, onde a câmera vai ficar como ponto inicial.
e a partir daquele momento, se passar algum objeto, um veículo, a câmera, o radar vai enviar as posições para a câmera, tá ok? Bom, esse seria o momento de fazer a calibração do radar, certo? Então, esse seria o Safir Control Center Radar. Nesse Safir Control Center Radar nós temos um módulo de radar e é onde iríamos fazer toda a configuração do radar, ok? Nós temos aqui então o exemplo que nós fizemos, onde fixamos como ponto inicial do radar uma posição de entrada do armazém da Visiotech. Esse é o ponto de entrada e qualquer tipo de objeto que está a entrar, ou uma pessoa, ou um veículo que está a entrar no local, o radar vai fazendo, vai identificando as posições que nós temos aqui, certo? Essas posições ele envia à câmera e a câmera consecutivamente vai se movendo conforme o objeto vai se movendo, ok? Então nós temos o ponto 1, que é o ponto de calibração, o ponto 2, por exemplo, aqui é necessário 2 pessoas, certo? Para fazer a instalação do radar e a calibração é necessário 2 pessoas, igual que as câmeras térmicas, que na analítica de vídeo sempre precisamos ter 2 pessoas. Uma pessoa frente ao software no computador, onde vai posicionar, fazer a calibração da câmera, o ponto inicial, e quando nós damos a inicialização da calibração, pedimos à pessoa, nosso companheiro, colega, que ele tem que vir caminhando conforme a movimentação da flecha amarela. Ele vem caminhando conforme onde o raio de detecção do radar, para fazer a calibração, e a partir dali adicionamos essa calibração no radar, tá ok? Guardamos a configuração aqui embaixo no ponto 4 e ao fazer essa calibração já temos o radar configurado. E aqui temos um exemplo, por exemplo, esse é o armazém da Visiotech e nós temos aqui nesse caso estamos a fazer o exemplo na verdade com uma câmera PTZ, é essa câmera que está no primeiro quadrante aqui embaixo. Nós conseguimos ver como se movimenta o veículo, como entra na zona de detecção e a câmera vai fazendo o segmento. Claro, nesse ponto não definimos as zonas dentro da área de detecção do radar. Então deixamos uma câmera, definimos como toda a área é uma área de detecção para o radar, e qualquer tipo de movimentação, onde nós estamos sinalizando com o rato aqui, qualquer tipo de movimentação dentro desse ponto, a câmera automaticamente vai se movimentar, tá ok? Eu vou passar um pouco o vídeo, e até que a nossa colega, ela está aqui, podemos ver a sombra dela. Quando ela se mover, o radar vai detectar o movimento e a câmera vai fazer o segmento da pessoa. Não é a câmera que detecta a pessoa, tá? É apenas o radar. O radar detecta que essa pessoa, a nossa colega, está a fumar. Ele detecta que ela, a partir do momento que ela se movimentar, o radar vai enviar as posições à câmera e a câmera vai fazer agora, como os senhores podem ver, faz o segmento da pessoa, tá ok? Se nós tivéssemos 4 câmeras, poderíamos definir pontos, como temos a opção de colocar 8 zonas, podemos definir alguns grupos de zonas e definir que para determinado grupo vai se movimentar a câmera número 1, para outro grupo só apenas a câmera número 2, e assim temos várias possibilidades para configuração do radar, tá ok? Esse é o funcionamento do radar, ok? Vamos falar um pouco sobre agora reconhecimento facial nos gravadores Safir de 16 NVRs, muito importante, tá ok? São soluções de reconhecimento facial diretamente nos NVRs. Temos, creio, 2 referências, que é um gravador de 16 canais e outro gravador de 32 canais, tá? Ambos NVRs que possuem essa tecnologia de reconhecimento facial. E é em tempo real, ok? Nós conseguimos fazer o reconhecimento facial em até 8 canais nos gravadores e logo com o software conseguimos até 16 canais, ok? Temos a possibilidade de configurar até 16 bibliotecas, tá?
O que seriam essas bibliotecas? Seriam onde nós podemos criar regras dentro do gravador e dizer em quais dessas bibliotecas eu quero que o gravador faça a análise das imagens. Eu consigo salvar uma imagem em uma determinada biblioteca e dizer ao gravador: eu quero que tu busque agora apenas nessa biblioteca e encontre alguém, né, em tempo real. Quando passar uma pessoa, ele detecta a face da pessoa, o rosto, analisa, e se houver coincidência naquela biblioteca ou na minha base de dados, como os senhores quiserem chamar, ele vai avisar. Podemos fazer uma ação, tá? Conseguimos armazenar até 100 mil rostos, ok? E logo conseguimos fazer buscas a partir de uma imagem determinada. Nós também conseguimos disparar um alarme, uma saída de alarme do gravador por um resultado de comparação do rosto. Ou seja, mesmo que a comparação seja negativa ou positiva, nós conseguimos fazer uma saída de alarme do gravador, ativá-la. Nós fizemos testes aqui, o nosso engenheiro fez testes com o gravador e ele carregou uma foto no gravador e ele tinha uma diferença de 10 anos a imagem dele. Ele fez o upload de uma imagem quando ele tinha 10 anos menos e o gravador reconheceu ele com essa diferença. Ele consegue perceber a diferença de uma pessoa em até 10 anos, tá? E também conseguimos fazer o reconhecimento facial a partir de câmeras OnVIF, tá? Podemos fazer a instalação de câmeras de outro fabricante no gravador, no NVR, e ele vai ser capaz de analisar a imagem, tá ok? Isso vamos comentar agora porque é algo em que podemos aplicar essa solução em determinadas, evidentemente para não tocar no tema da regulamentação europeia, da Lei de Proteção de Dados, devemos ter cuidado, porém podemos aplicar em vários pontos importantes. Temos possíveis pontos que podemos aplicar essa solução em aeroportos, identificação em aeroportos com controles de distâncias de usuários, embarques automáticos também. Por exemplo, aqui na Espanha, no aeroporto de Menorca, é uma pequena ilha que forma um conjunto balear, uma ilha que está próximo a Maiorca. Em Menorca, no aeroporto de Menorca, existe uma companhia aérea em que as pessoas, quando faz o check-in online, tem a opção de carregar a imagem do documento de identificação nacional e com esse, né, o BI, e com esse bilhete de identidade, temos uma imagem da pessoa. Se a pessoa autorizar, essa companhia aérea, em conjunto com o aeroporto, possui um sistema de reconhecimento facial em que a pessoa, ao chegar ao local, ao invés de apresentar o bilhete, automaticamente com o rosto, já identifica e já é feito a identificação que a pessoa passou pelo controle de segurança, tá ok? Então digamos que um embarque automático e já está sendo testado aqui na Espanha. Em alguns países, por exemplo, na Índia, eles utilizam esse sistema de reconhecimento facial na procura de crianças desaparecidas, certo? Como nós temos o equipamento consegue ainda reconhecer uma pessoa em até 10 anos de diferença, conseguimos aplicar e carregar uma imagem da criança no gravador e em determinados pontos do local da cidade que há muita movimentação, se o gravador detectar o rosto, consegue fazer a identificação da pessoa e enviar uma notificação para um centro de controle, tá ok? E, por exemplo, na China é utilizado para controle dos cidadãos, tá? Também conseguimos, com esse sistema, fazer um sistema de controle de assiduidade, tá? Em que temos uma câmera e ao detectar a entrada da pessoa, nós vamos comentar agora já com um software que foi desenvolvido pela Visiotech, não é necessário a pessoa colocar o dedo ou qualquer outro tipo de identificação como um cartão, não, apenas com a imagem do rosto, o software já consegue identificar essa pessoa e conseguimos fazer e controlar a entrada e a saída da pessoa da empresa, certo? Ou, por exemplo, nesse caso, conseguimos fazer o controle de assistência num colégio
ou numa universidade, onde for, evidentemente, desde que há uma autorização, certo? Conseguimos aplicar também como controle de acesso. Por exemplo, aqui na Espanha também há um hospital que está fazendo controle de acesso que limita a entrada de determinados trabalhadores dos hospitais em zonas, por exemplo, onde temos os remédios para limitar o acesso, porque havia um descontrole em que desaparecia material ou medicamentos que tem que ter um controle muito restrito, e então foi aplicada essa solução para evitar o acesso de algumas pessoas em certos pontos que é bastante restrito. Conselhos de instalação de equipamentos para reconhecimento facial. O que eu não comentei antes, vou comentar. A resolução recomendada é de 4 megapixels, tá? O limite é de 4 megapixels também. Obviamente hoje muitos podem dizer, Giovanni, posso instalar uma câmera de 2 megapixels? Sim, porém devemos compreender que se instalarmos uma câmera de 4 megapixels, como temos uma maior precisão de captação da imagem, a imagem melhor, a taxa de sucesso no reconhecimento vai ser maior, tá ok? Então o ideal são utilizar câmeras de 4 megapixels. Não importa se a câmera é Safir, se a câmera é de outro fabricante, não importa, desde que a câmera tenha uma boa qualidade de captura de imagem, é o ideal. Então aqui eu coloquei um exemplo, segundo o fabricante, quais são os conselhos de altura, distância e a lente para fazer uma instalação, ok? Então aqui temos um pequeno exemplo, em que se formos utilizar uma câmera de 4 milímetros, certo? A lente da câmera de 4 milímetros, temos que fazer a instalação, a pessoa deve estar mais ou menos a 2,2 metros de distância, ok? E uma instalação de altura entre 1,9 metros e 2,3 metros de altura. Também temos aqui a questão do ângulo da câmera. Tem que estar mais ou menos entre 15 graus e 5 graus de inclinação. São basicamente recomendações do fabricante para obter uma boa qualidade na hora de fazer a captura da imagem da pessoa, ok? Então aqui vamos fazer um pequeno exemplo. Esse seria um bom exemplo de instalação em relação à altura da instalação da câmera, ok? Basicamente o que nos interessa é captar com a maior qualidade possível a imagem do rosto da pessoa. E não, por exemplo, como esse exemplo, que é contraluz. Não temos qualquer tipo de imagem, não conseguimos captar a imagem com qualidade e, evidentemente, o gravador não vai conseguir fazer a análise da imagem do rosto da pessoa. Uma câmera com muita inclinação. Também não conseguimos captar com qualidade a imagem do rosto da pessoa. Evidentemente, o gravador não vai conseguir realizar a função. Ou uma inclinação lateral. Temos uma câmera com muita inclinação lateral, certo? Não vai conseguir fazer a análise. Basicamente, o que nós temos que fazer ao acessar o NVR, ok? Devemos ir nas opções de evento, tá? E ali temos uma opção que é comparação facial. Temos que ativar, escolhemos a câmera, ativamos a função e logo vamos ter várias opções onde podemos aplicar uma regra no horário em que queremos fazer que o gravador faça essa função, ok? Logo nós temos, ao ativarmos, podemos aplicar determinados filtros, como se a comparação falhar ou se a comparação for ok, o que é que nós queremos que o gravador faça, quais seriam as funções, ativar uma determinada saída de alarme, ativar um relé, avisar um centro de notificação, enviar um e-mail, ou seja, conseguimos dizer ao gravador que execute uma ação dependendo do resultado da análise. Porque, por exemplo, eu posso ter uma imagem de uma pessoa carregada no gravador, é um trabalhador da empresa e, evidentemente, o gravador vai reconhecer a pessoa. Ao reconhecer a pessoa, eu posso aplicar uma determinada ação. Por exemplo,
Apenas avisar o centro de vigilância. Se não reconhecer a pessoa, posso ativar uma saída de alarme, porque essa pessoa não está na minha base de dados. Como essa pessoa não está na minha base de dados, não está identificada, para mim essa pessoa é um estranho, então eu vou ativar uma saída de alarme do gravador. Então o que nós conseguimos fazer é que se a comparação facial for, aqui nesse caso nós tivemos uma biblioteca, uma base de dados que se chama SAT, que é o Serviço de Atenção Técnico, temos ali carregado a imagem de todos os técnicos do nosso departamento, e se a precisão for maior do que 80%, a precisão de reconhecimento do gravador for superior a 80%, significa que a precisão ok, ela é válida. Se for inferior a 80%, basicamente é porque a pessoa não está na minha base de dados, então o reconhecimento vai ser negativo, certo? E conseguimos então fazer uma ação diferente para esse tipo de pessoa. Por exemplo, no caso de uma detecção de estrangeiros, ou seja, de estrangeiros, como eu não sei quem é a pessoa, não tenho o nome da pessoa, apenas identifico o rosto da pessoa, porém eu não tenho informação sobre essa pessoa. Para o gravador seria, nesse caso poderíamos colocar que seria estrangeiro e não estaríamos infringindo a lei de proteção de dados. Por exemplo, se nós colocarmos o gravador em uma companhia, uma empresa, e essa empresa quer fazer a identificação e o controle de assiduidade, a gestão de tempo dos trabalhadores através do reconhecimento facial, não estaríamos incumprindo a normativa. Por quê? Porque teríamos que previamente ter a autorização das pessoas, em que vamos captar a imagem do rosto para fazer a gestão de tempos, porém os indivíduos que são estrangeiros, ou seja, estranhos para o gravador, não tenho carregado a imagem da pessoa na base de dados, no gravador não tem o nome, não estou infringindo a lei de proteção de dados, tá ok? Então nós conseguimos configurar o gravador em que, quando for um estrangeiro, o que é que nós vamos fazer? Ativar uma gravação em determinado canal, disparar uma saída de alarme, enviar um e-mail, avisar o centro de vigilância, por exemplo, um aviso de áudio. Conseguimos fazer essa configuração totalmente separado de quando a identificação for positiva. Onde nós definimos também em que, se eu tiver a precisão for menor ou igual a 50%, o gravador considere como estrangeiro, ok? Mas basicamente posso comentar aos senhores que quando nós carregamos uma boa imagem no gravador e nós temos a câmera bem instalada, a taxa de precisão de acerto do gravador é superior aos 90%. Tá, ok? Se a imagem é boa e a instalação é correta, normalmente a precisão é de 98%. Então aqui nós colocamos um pequeno exemplo, introduzimos uma câmera IP ao NVR, logo nós vamos, essa configuração é direto no gravador, habilitamos a função de Face Detection, e logo nós fazemos a ativação da opção de ativar a comparação da captura facial. E com isso o gravador já consegue fazer o reconhecimento. Previamente, obviamente, o que nós fizemos foi carregar a imagem de uma pessoa na base de dados do gravador. Aqui nós temos um pequeno exemplo, onde em evento habilitamos Enable Face Detection, vamos habilitar, e nós vamos na opção da comparação, selecionamos a nossa base de dados, que queremos fazer, e agora quando o companheiro movimenta o rosto, o gravador compara com a foto original que foi carregada previamente com a atual, que foi detectada. Então o que nós temos que fazer? Logo nós conseguimos fazer uma busca pelos eventos, onde nós conseguimos selecionar o canal, a data,
onde nós queremos, a data que queremos selecionar esses eventos, fazer a busca, e temos as opções em que o gravador busque os eventos que tiveram êxito, com sucesso, ou seja, aquelas pessoas que estão carregadas na minha base de dados. O gravador vai me dar todas as imagens do reconhecimento facial. Vamos conseguir também buscar pelas pessoas que não estão gravadas na nossa base de dados ou pelo que nós determinamos anteriormente o que era um estrangeiro. Tá ok? Então nós conseguimos fazer aqui nesse exemplo, na configuração, nós carregamos uma imagem da pessoa na nossa base de dados, podemos aplicar o nome para a pessoa e a partir daquele momento o gravador vai saber que aquela imagem corresponde ao Davi e identificamos a pessoa, nesse caso se a pessoa autorizar. E logo nós temos a busca, colocamos o canal onde temos a câmera que queremos fazer a busca, o tipo de evento com sucesso, ou falhou, ou estrangeiro com sucesso, fazemos a busca e temos aqui a 99%, 96%, 99%, 99%, 98% e conseguimos fazer o upload de imagens de, por exemplo, uma pessoa com 5 anos anterior, o gravador ainda consegue fazer a análise, a detecção e o reconhecimento dessa pessoa. Bom, vamos falar sobre a plataforma Safir. Como conseguimos fazer o gerenciamento remoto com um software gratuito. Nós temos para PC atualmente a nova versão, que é o Safir Control Center, que é a versão que eu comentei aos senhores, a 3.1.1.56. Esse software nós conseguimos fazer a gestão de todos os equipamentos que nós estamos a falar agora, menos os radares. Os radares, temos um software à parte que é o Safir Control Center Radar. Está disponível para download na página da Visotech e do fabricante, tá ok? Safir CCTV. Também temos para a app para telemóvel Safir Connect, tanto para Android como para o iPhone, certo? E também temos uma app que é a Safir EasyView, que é uma aplicação para telemóvel e para PC, só que enfocada a um uso fácil, ok? Basicamente é uma aplicação que não tem tantas funções avançadas e seria destinado para aqueles clientes que têm a dificuldade de se familiarizar com uma outra aplicação mais avançada como o Safir Connect, ou para aqueles telemóveis que não têm um processador tão potente para poder trabalhar com a aplicação Safir Connect. E para PC, igualmente, conseguimos fazer a instalação e é essa aplicação que nós conseguimos fazer a personalização da marca dos senhores, tá ok? Também comentamos que a web, o servidor, onde está o servidor P2P do Safir é easyconnect.safircctv.com, é onde os senhores podem acessar e fazer o registro da conta dos clientes quando forem utilizar os equipamentos Safir com o P2P e não com DDNS. Sobre o Safir Control Center, nós conseguimos fazer uma integração total, tudo em um. Podemos, desde os controles de acesso, as fisheye, a configuração da contagem de pessoas, os videoporteiros, gravadores normais, câmeras EPs, tudo conseguimos fazer a intrusão, conseguimos gestionar com o Safir Control Center, ok? Nós conseguimos adicionar até 256 dispositivos, um total de 1024 canais e podemos criar até 256 grupos. Podemos aplicar 4 monitores a um computador, instalamos 4 monitores e nos 4 monitores somando conseguimos ver até 64 câmeras, tá? E evidentemente suporta o fisheye, tá? Conseguimos fazer o playback em 16 canais ao mesmo tempo, inclusive se as gravações estiverem em H265 Plus, tá? E conseguimos fazer o download exato em segundos das gravações. Conseguimos gerar 256 IMAPs, ok? E fazer também um gerenciamento de alertas. Temos a opção de criar, no momento que nós fazemos a instalação do software,
conseguimos criar um storage server. Para quê? Para fazer gravação diretamente num computador, certo? E também conseguimos criar o Stream Media Server para liberar um NVR ou um DVR, ok? Também temos ali a bitácora de eventos, estatísticas das LPRs, heatmap, contagem de pessoas, rostos, todas essas questões de soluções IPs, tá? Também conseguimos conectar com os nossos equipamentos que estão na nuvem, no P2P, e conseguimos ter também o áudio bidirecional, tá? Temos uma função muito importante que muitos clientes não conhecem, que no Saphir Control Center, em configurações, temos uma opção que se chama modo libertador da CPU. O que ele faz? O Saphir Control Center libera o processador do computador e obriga que o processador gráfico comece a trabalhar com o software. Assim, o processador, o computador, fica um pouco mais aliviado na hora de processar as imagens, tá ok? Então nós temos aqui o software necessário para realizar a calibração entre o radar e radar de intrusão, que é o SF Radar 60Y, e as câmeras PTZ, que é o Saphir Control Center Radar. Mas em pouco tempo vamos ter o Saphir Control Center Radar implementado no Saphir Control Center, tá ok? Que basicamente é esse Saphir Control Center apenas radar. Só temos a opção do radar, tá ok? E é aqui onde nós conseguimos fazer toda a calibração, configuração e visualização do radar e da PTZ. Temos o Saphir Central. O Saphir Central é um software sobre licença. É licenciado, mas esse software está destinado a grandes instalações, a projetos gigantescos, onde nos possibilita não só 256 dispositivos como o Saphir Control Center. Conseguimos adicionar até 100 mil dispositivos a esse software. Conseguimos fazer uma gestão centralizada e interconectada de todos os nossos equipamentos. Temos dados de estadística, de videoanálises. Esse é um software muito mais, digamos, potente, porém com licença. E isso daqui é o que eu gostaria de enfocar e enfatizar para os senhores. Saphir Link. O que é o Saphir Link? O Saphir Link nada mais é do que um serviço. É um serviço em que a Saphir disponibiliza para os senhores a possibilidade de desenvolver um software à medida. Mas como assim? Basicamente em que se houver alguma necessidade especial em que não há um software no mercado que possa cumprir com o que os senhores precisam para aquela instalação, basta contactar conosco e a Saphir oferece para os senhores esse serviço, tá ok? Um Saphir Link que possam desenvolver um software à medida. Por exemplo, um centro comercial em que querem, por exemplo, instalar câmeras fisheye e querem instalar câmeras com contagem de pessoas porque querem saber controlar quantas pessoas entram por cada porta do centro comercial, querem controlar por onde as pessoas, quando entram, por onde vão, quanto tempo permanecem parados em determinados pontos, porque logo eu posso cobrar um aluguel mais elevado de determinado sala comercial dentro do edifício, porque tem maior acesso de pessoas por um determinado tempo. Então, com o Saphir Link nós conseguimos desenvolver um software à medida para esse tipo de solução. Evidentemente esse foi um pequeno exemplo, ok? Nós temos um departamento de desenvolvimento que eles vão fazer um estudo do projeto dos senhores e logo conseguimos aplicar e com esse estudo desenvolver aplicações adaptadas a essas necessidades. Não vai ser um software com outras funções que não vou utilizar. Então nesse caso só se paga evidentemente por aquele software, por aquelas necessidades que temos. Evidentemente logo o preço é bem inferior a um software que já existe no mercado, ok? Por exemplo, existem já pacotes de personalizações. Por exemplo, Saphir Link LPR é um software que foi desenvolvido para
fazermos a instalação de até 20 câmeras LPR, onde nós temos atuações sobre barreiras com esse software, ok? Conseguimos personalizar o software com o logotipo da empresa dos senhores, com as cores da empresa dos senhores, para ser um software totalmente personalizável. Sapphire Link Contagem é um software para gerenciar até 20 câmeras de contagem de pessoas. Temos relatórios personalizados e em tempo real conseguimos saber as pessoas que entram e saem do local. Evidentemente também totalmente personalizável com as cores, logotipo da empresa dos senhores. Sapphire Link Controle de Acessos, um outro software que pode gerenciar até 20 dispositivos. Conseguimos fazer atuação sobre barreiras, portas, personalização de logos, cores, etc. Por exemplo, o que eu comentei anteriormente, se fosse um banco, conseguimos fazer a aplicação de câmeras LPR e controle de acesso e integrar os dois. Se o veículo do gerente do banco não entrar pelo parking, ele não vai conseguir acessar pela porta do parking, ok? Ou seja, N possibilidades conseguimos fazer com o software. Com o software conseguimos dar muitas mais possibilidades a um projeto. Um Sapphire Link reconhecimento facial, até 8 pontos de câmeras. Conseguimos fazer relatórios personalizados, personalização de logos, cores e tudo mais. Esses pacotes de personalização, temos o Sapphire Link Integração. Conseguimos integrar todas as plataformas em um apenas software, ok? Que é o Sapphire reconhecimento de matrículas, contagem de pessoas, controle de acesso, reconhecimento facial, totalmente personalizável e adaptado às necessidades de uma solução de um cliente em particular, ok? Logo temos também Sapphire Link Integração de terceiros, que são totalmente personalizável com software terceiros, ok? Integração de todas as plataformas, reconhecimento de matrículas, contagem de pessoas, e conseguimos fazer a integração com o sistema de controle de portagens e ERPs também, tá? Por exemplo, o SAP, e gerenciamento de estacionamento, etc, etc, etc. Conseguimos fazer toda essa integração dos equipamentos do Sapphire com softwares ou de terceiros. Por exemplo, aqui temos um exemplo do Sapphire Link, tá? Aqui vou comentar aos senhores. Aqui quando nós zeramos, estava zero o contador, o nosso colega estava dentro do local. Então o que vai acontecer é que quando ele passa pelo local, diz que uma pessoa deixou o local, certo? Então aqui embaixo seria -1 resultado, mas em realidade isso daqui ele reseteou, fez o reset indevidamente, então o software começou a contar de outra maneira. Mas aqui o software ele vai contando entrada e saída, entrada e saída. Se tivermos 20 câmeras instaladas num centro comercial, conseguimos fazer a integração das 20 câmeras e saber ao total, exatamente naquele instante, quantas pessoas estão dentro do centro comercial, ok? Por exemplo, essa segunda câmera, ela está localizada em outro ponto e haverá uma integração entre as duas câmeras. Passou pelo outro ponto, deixou e logo conseguimos ter. O software ele nos dá se é um bar, um restaurante, um centro comercial, não importa o local, conseguimos integrar todas as câmeras e vai nos informar que atualmente dentro do local existem tantas pessoas entraram, tantas pessoas saíram e temos o valor total. Agora ele entra novamente e aqui do lado esquerdo temos a quantidade total de pessoas dentro do edifício. Esse é um pequeno exemplo, fizemos apenas uma demo do software, o que é capaz, ou seja, temos N possibilidades com o software. E aqui temos uma outra solução, que é uma solução real de um cliente em que gostaria de aplicar a câmera de leitura de matrículas em um determinado ponto, uma entrada a uma empresa privada para veículos, para caminhões, e além de captar a matrícula, gostaria de ter outra série de informações, além do horário, o peso do veículo que entra quando entra no local e o peso do veículo quando sai do local, tá ok?
aqui teríamos a possibilidade de colocar a matrícula do veículo, conseguimos guardar a informação na base de dados e dizer se o veículo está permitido entrar, qual é o horário que consegue entrar no local. Automaticamente se gera uma informação que fica guardada na base de dados. Temos uma imagem do veículo ao entrar. Imaginem que na entrada do local, se houvesse uma balança, nós conseguiríamos integrar o peso desse veículo ao entrar e o peso do veículo ao sair. Temos opções de abrir a barreira manualmente ou automaticamente. Imaginem que é um visitante, então com o software, com o próprio software conseguimos fazer a abertura da barreira. Esse é um cliente real, que temos as LPRs instaladas no local e conseguimos fazer todo esse gerenciamento. Existe também a possibilidade de integrar os gravadores Saphir com CRAs. Como? Temos o Device Monitor. Uma passarela Saphir em que, ao estar integrado com uma CRA, eles conseguem ter essa possibilidade de fazer o gerenciamento dos gravadores Saphir. Temos também uma outra ferramenta para CRAs que se chama Web Control Panel, justamente para a CRA poder fazer todo o gerenciamento dos gravadores Saphir. Novamente volto a comentar sobre o serviço de personalização da marca dos senhores sobre o produto Saphir. Gostaríamos de deixar muito claro que Saphir é a marca dos senhores e a marca dos senhores é Saphir, ok? Conseguimos personalizar totalmente os gravadores, não como da concorrência, em que, por exemplo, conseguimos personalizar os gravadores com o logotipo na carcaça do equipamento. A inicialização do equipamento também aparece o logotipo da empresa dos senhores. O que ocorre? Que na concorrência, quando o cliente acessa via web browser o gravador, aparece no fundo a marca ainda do fabricante, tá ok? No Saphir não. No Saphir, quando acessamos o gravador por web browser, também vai aparecer todas as informações da empresa dos senhores, com o número de telefone, contato, logotipo, como for definida a personalização, tá ok? Então, essa personalização podemos fazer nos gravadores, tanto o logotipo na carcaça do equipamento, na inicialização do gravador, todos os logotipos em cada canal, e também com a personalização do entorno web do gravador. Sem contar que as câmeras, também na carcaça das câmeras, pode ser totalmente personalizável. Então, aqui nós temos uma personalização do firmware, que está incluído e já pré-instalado no gravador, que pode ter aqui um exemplo na inicialização do gravador no ecrã de arranque. Temos o logotipo da marca dos senhores e logo aqui temos também na grid do gravador, quando se tivermos um gravador de 8 canais ou de 16 canais, de 4 canais, ao invés de aparecer no vídeo ou o logotipo do Saphir, iria aparecer o logotipo da empresa do senhor. E também na inicialização pela web do gravador, iria aparecer o logotipo e a marca do senhor. Sem contar que o adesivo na parte frontal do senhor, temos a opção de adesivo metálico ou um adesivo de vinil, tá ok? Na parte frontal, onde conseguimos aplicar também a personalização com a marca dos senhores. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos, de ter acompanhado conosco essa formação de soluções avançadas Saphir. Gostaria de convidar todos os senhores que, se tiverem dúvidas, por favor, podem encaminhar-nos os e-mails, entrar em contato conosco e estaremos com muito prazer, vamos tratá-los de ajudá-los e sanar todas as dúvidas, tá ok? Muito obrigado pela presença e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo. Se desejas saber mais sobre os nossos produtos de segurança, subscreva-se ao canal da Visiotech e ative as notificações para acompanhar os nossos vídeos.